Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero saudar com muito carinho este encontro Mães que Oram pelos Filhos, evento Cidade das Mães. Saudar Dom Joaquim, bispo de Lorena. Quero, em memória, saudar nosso queridíssimo que intercede por nós, Padre Jonas, Luzia Santiago, Eto. É um prazer estar aqui na Canção Nova, uma alegria imensa, sinto-me muito em casa. Quero saudar Padre Wagner, Padre Donizete, uma salva de palmas à família Canção Nova. Saúdo a fundadora e coordenadora Ângela Ábido, a cofundadora Aline, ao bispo referencial dos que oram pelos mães que oram pelos filhos, Dom Mário Marques, da Diocese de Joaçaba, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Salete e Santa Mônica. Filhos e filhas, agora convém silenciarmos no nosso interior e exterior para escutar a palavra de Deus. E neste momento, lembremos que um dos temas é manter a casa um lugar aconchegante. E a graça da união plena, segundo João, capítulo 2, versículo 10. Casa com união plena. Hoje existe um erro, e tem sido um vocabulário equivocado, que alguém chega para o outro e diz: você está pleno? Nossa, como a pessoa chegou plena aqui. Eu vou pedir um pouco de silêncio. Vamos, deixa a conversa para os intervalos, pode ser? Então quem pudesse, sente, aquiete o coração. Cuidado quando você diz eu estou pleno. Plena estava Nossa Senhora, plena do Espírito Santo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Plena de Deus. Eu não sei se nós podemos dizer que neste mundo nós estamos plenos. Eu não usaria essa palavra. Eu estou bem. Eu estou sendo construído em Deus, mas pleno é uma palavra muito forte. E partindo disso, nossas casas, sempre nela temos algo a acrescentar, sim ou não? Se vocês vieram para esse encontro, se vieram para este encontro nacional, como é chamado, a cidade, incluindo os pais, incluindo a família, cidade das mães, é porque nós cremos que temos algo a melhorar. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui na Canção Nova, te pedindo a graça de que a minha família, que as pessoas que moram em meu lar, façam uma experiência de Deus, de libertação, de conversão e confirmação na fé. Amém? Quando a pessoa casa, não é fácil a primeira casa. A casa é pequena, poucos são
os cômodos. Mas com o tempo você vai adquirindo, você puxa aqui, você estica aqui, faz uma lajinha aqui, é ou não é? E a casa vai ficando meio remendada, mas ela vai ficando grande. A hora que você fala, minha casa está boa, os filhos começam a ir embora. Aí fica lá aquela casa com um monte de quartos, monte de puxadinhos, e vazia. Por isso, eu não quero falar da casa, dos móveis, da beleza externa, se ela está pintada, se ela não está pintada, se ela precisava ser arrumado o telhado. Eu não estou falando desta casa física. Eu me refiro agora a uma estrutura espiritual, afetiva do seu lar. E a pergunta: como vai a sua casa? Onde ela precisa ser reestruturada. Eu estou pleno, a minha família é plena, mas do quê? Se na tua casa tem um silêncio pesado, se há uma falta de diálogo, se não existe humildade, se está cheio de problemas mal resolvidos, esta é uma casa feliz? É uma casa feliz? É uma casa onde Deus habita? Então nós estamos falando desta casa. Eu vi o livro, que inclusive a Ângela fez, muito sugestivo, ao invés de falar do castelo interior, falando da casa interior, e é bem isso onde reside a minha pregação de hoje. Esta casa interior, esta casa chamada família. A Bíblia, e esse é um dos textos que mais é usado em casamento, Mateus capítulo 7, versículo 24, a casa construída sobre a rocha, ou a casa construída sobre a areia. A casa construída sobre a rocha, quase todos os casais, os noivos escolhem esse texto. Eu particularmente acho que tem textos melhores para o casamento, mas não importa. A casa construída sobre a rocha é construída sobre valores cristãos, virtudes cristãs. E nós vamos ver agora quais são essas virtudes para você, mulher, para você, marido, para você, filho, nessa cidade que envolve todos aqueles que moram. E o que é construir a casa sobre areia? Que quando vem a primeira tempestade, vem a primeira discussão, vem a primeira provação, uma doença inesperada, tudo cai. Mas isso não é só sobre a família, é sobre um padre, sobre o sacerdócio, é sobre um leigo, é sobre uma religiosa. Vida construída sobre a rocha ou construída sobre a areia? E a pergunta que já fica no ar: onde está construída a sua casa? Onde está construído o seu alicerce espiritual? Se for sobre a rocha, não há momentos em que você vai ter dúvidas e pela dúvida abandonar a sua fé, porque muitos têm a casa, o alicerce sobre a areia,
é que está essa onda, sai da católica, vai para evangélica, sai da evangélica, volta para a católica, domingo é missa, segunda-feira é feitiçaria, terça-feira é cada dia da semana numa religião. Isso é falta de conversão. Rocha, Jesus Cristo. Sua vida, a família. O que você diria que sustenta a tua vida? Toda casa tem que ser morada do amor, do diálogo e do perdão. 3 atitudes fundamentais: amor, diálogo e perdão. Vamos repetir? Amor. De novo. Mas isso é um exercício constante. O amor é uma decisão, não é um sentimento. É acordar de manhã e dizer: eu desejo te amar. É você olhar para o teu marido, olhar para a tua esposa: eu desejo te amar. Quem é que está aqui, marido e mulher? Vira para o lado e diga: eu decido te amar. E você vai chegar em casa, mas você já vai dizer agora, pensando no teu marido: e cada vez, acredite em mim, as manias vão aumentando. Se já tem mania, vai ficar pior. Se ronca, vai roncar mais. Se é ranzinza, vai ficar mais ranzinza. E você vai dizer: eu decido te amar. Diga comigo. Essa é uma atitude cristã. Porque essa decisão de amar vale para os filhos, quando eles começam a te dar dor de cabeça. Quando os filhos não são os filhos perfeitos que você imaginava. Quando eles, de alguma forma, envergonham a tua educação. Você criou, padre, eu escuto no rádio, foram batizados, primeira Eucaristia, crisma, e abandonaram a fé. Isso, de alguma forma, até envergonha uma mãe, até envergonha um pai. Primeiro eu digo: tire a sua culpa. Mas você é chamado a amá-lo, amá-la, mesmo tendo abandonado a igreja. É aí que está a mulher forte, o homem forte em Deus, pensando assim: eu plantei bem, veio a geada, veio a seca, a semente plantada vai fazer brotar de novo. Espere em Deus, filhas. Teu filho vai voltar. Espere em Deus, homem, que a tua oração não é em vão. Sem desespero. Quem se desespera é porque não tem fé. Problemas nós os teremos. Como os enfrentamos, é isso que nos mostra que fé madura temos ou não. Se você lembrar, Jesus foi chamado por uma festa, e ele transformou água em vinho, mas tem uma frase que diz assim: tu guardaste o vinho bom até agora. Isso aqui é para corrigir familiares. Nós temos a imagem que os primeiros anos do casamento é que são bons. Os primeiros anos do sacerdócio, nossa, aquele padre é novo, como ele tem gás. Não são os primeiros anos. O vinho bom fica para o final.
Quem já passou de 10, 20 anos de casado é a melhor fase. Deus guarda o vinho bom para depois. Quem está acima de 20 anos de casado? Então, você começa o vinho ficar maravilhoso. Não despreze. Eu estou com 30 anos de padre, estou velho. Mas louvado seja Deus, que o vinho está ficando melhor em Jesus Cristo. Então não me venha com essa história, lua de mel vira lua de fel em 2 tempos. É o amor maduro, é o perdão constante, é o diálogo abrangente que vai dar maturidade ao teu casamento. Tu guardaste o vinho bom até agora. Então você vai chegar para o teu marido e falar: meu bem, oh minha amada, diga você também, nós vamos degustar o vinho bom. O melhor está por vir, minha mulher. O melhor está por vir, meu marido. Não adianta ficar cutucando, não. O grande pior problema é que conforme os anos passam, a pessoa começa a ficar impaciente. A união plena de uma casa não acontece por acaso. É uma graça divina. Como fazer para o seu lar ser aconchegante? É a pergunta que você podia fazer: padre, como é que eu mudo? Eu chego em casa e mudo a realidade do meu lar. Eu fiz algumas citações, mas uma que não pode faltar é Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Repitam: Colossenses, capítulo 3, de 12 a 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, ternura, bondade, humildade, mansidão e paciência. Fecha seus olhos. Quem está conversando também faria um grande favor se ficasse quieto. Fecha seus olhos. Porque a pergunta, quando eu cheguei aqui na Canção Nova, quais eram as virtudes de um lar aconchegante? Eu estou dando a resposta. Eu vou dizer as virtudes. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Revesti-vos, santos e amados, atualizando, homens e mulheres, maridos e esposas, participantes desta cidade das mães, ternura, bondade, humildade, mansidão, paciência. Vou repetir mais uma vez, e não é porque não tenho o que pregar. Ternura, bondade, humildade, mansidão
e paciência. Pode abrir os olhos. É fundamental. Se alguém já teve a experiência de ter um aquário em casa, vai entender. O aquário pode ser bonito, e é bonito, mas de nada adianta você limpar por fora. O grande problema do aquário é que ele é cheio de grude no vidro por dentro. Então, às vezes, dá muito trabalho, porque você tem que esgotar a água e limpar por dentro. Essas virtudes não estão na estética. Essas virtudes, como eu dizia, não é da parte externa da sua casa, de paisagismo, ou de estilo de móveis, ou cor de parede. É algo que você vai ter que limpar, fazer faxina no interior de cada um fazendo o seu exame de consciência e limpando para deixar translúcido a beleza do aquário. Às vezes por fora estamos bem, mas por dentro não. E não adianta estética, não adianta encher a cara de botox, não adianta fazer harmonia, não adianta ficar fazendo o rosto harmonioso, tudo com cara igual, porque o problema está lá dentro. A feiura está naquilo que você acumula e que não é de Deus. Então, como fazer uma casa aconchegante? Nestas virtudes: ternura, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que é uma ternura e bondade? Ternura é você deixar a aspereza. Uma casa onde se briga, ninguém fica. Casa de gente briguenta, que fala alto, que diz palavrão, deveria ser abolido na vida. Deveriam tomar uma decisão e dizer: não, na minha casa ninguém vai dizer palavrões. A partir de hoje chega. Na minha casa não aceitaremos brigas, não vamos falar alto um com o outro. Dentro de nossa casa não usaremos o nome do inimigo, somente o nome santificado de Jesus Cristo. Muda totalmente. Até quando você vai fazer a comida e você estende o braço e queima a mão numa panela, muita gente diz palavrão. Mude. Ternura, bondade. Você vai falar que as pessoas são boas, de modo geral sim, mas a bondade é uma virtude exercitada. Nos corredores, nas sacristias, nas pastorais, as pessoas muitas vezes se mostram que estão perdendo o lado bom da vida. Como? Sendo maliciosa. Não deixe a malícia tomar conta do teu coração. Pessoas altamente ciumentas. Ciúme não é virtude, é defeito. Ah, padre, ciúme é importante. Uma ova é zelo. Eu zelo pela minha esposa, eu zelo pelo meu marido. Se alguém faz algo para levar a ter ciúmes, está errado. No programa das 10 às 11, eu estou com um problema e preocupado que qualquer dia o Ministério Público vai me proibir. Quem acompanha?
Você está vendo quanta cachorrada está aparecendo? Uma vergonha, gente. Às vezes eu tenho que interromper, Dona Maria, são 10 horas da manhã. A senhora está me falando que ficou com o cunhado. A senhora está me falando que é isso, pelo amor de Deus. Aí me escapa, sem vergonha, perdeu o respeito. Mas 10 horas da manhã, o ser humano está perdendo a noção do certo e do errado. Não percamos nós. Humildade, paciência. Por que nós somos pacientes no trabalho? Porque temos medo de ser mandado embora. Somos pacientes em outros lugares, porque somos estranhos. Mas o lugar que deveriam ser mais pacientes é dentro de casa. Aconchego é a proposta que me deram. Família, lugar de aconchego e de fé. Exercite a paciência. Na hora que vem aquele sangue quente, segure, reze, depois fale. Não esqueça do nosso grande protetor, pelo menos meu, São Pio de Pietrelcina. Você está com uma briga com outro, mande teu anjo falar antes com ele. Ô meu anjo da guarda, eu quero fazer as pazes com fulano. São Pio ensinava isso. Fale com ele antes, prepare a reconciliação. Não, a pessoa é impaciente, porque nós vivemos geralmente estressados até a tampa. Qualquer coisa transborda. O que fazer hoje? Deixa aqui na Canção Nova. Se você, padre, eu estou cheio, não aguento mais, se esvazia aqui. Volte para casa menos saturado, menos cheio de problemas, menos ansiedade, porque aí você vai ter lugar para suportar o defeito do outro. Humildade nos leva a olhar para o outro não só nos seus defeitos. Você já percebeu o quanto nós procuramos e estamos atentos com um binóculo, olhando o defeito do marido, da mulher, da esposa, da sogra, do sogro, dos filhos? Está errado. Mire esse binóculo para olhar as virtudes. Se nós ficarmos fixos nos defeitos do outro, ninguém presta, nem na vida de comunidade, nem nas pastorais da igreja, porque todos nós somos frágeis, passíveis de erro. Uma pessoa humilde, por saber das suas falhas, ela é capaz de ter misericórdia do defeito alheio. Suportai-vos uns aos outros em Cristo, rezai um pelos outros. Cuidado, se na tua igreja tem uma pessoa que não é humilde, ela certamente achará que ninguém presta. Ela é a pessoa única. Tudo que você fizer não prestará. Eu tenho medo destes caciques na igreja, dessas pessoas que se acham perfeitas. Isso cheira a farisaísmo. O que nos atrapalha é porque nós não temos este perdão sincero. Uma casa aconchegante, o perdão tem que ser constante. Vamos errar. Quem está próximo de nós vai errar. Mas onde está aquela frase de nosso Senhor: se você fizer o bem só a quem te faz o bem, que diferença você faz de ser cristão ou não cristão?
Existem desafios muito grandes, família. O primeiro deles, a tecnologia e a distração. Não basta estar fisicamente unidos, localmente unidos. Não basta você estar só dentro de casa e cada um no seu canto, cada um na televisão, outro no YouTube, outro no Instagram, e não se fala. Casa aconchegante requer pessoas que se deem no diálogo e na presença de amor. Então eu te pergunto, na tua casa, quais são os momentos que vocês se encontram? Quais são os momentos que há diálogo? Quem ocupa mais o espaço? A internet, televisão ou família? Aí alguém vai dizer, mas o meu filho fica lá dentro da... Quantos anos, minha filha? Ah, meu filho tem 15 anos, não sai do quarto, fica o dia inteiro no quarto, dorme, porque à noite passa a noite inteira na internet, eu não sei o que fazer. Eu falei, eu sei, cancela a internet. Quem é que paga a internet? Na minha casa, regras minhas. Não tenha medo, não seja covarde, pai. Não seja covarde, mãe. Na minha casa, regras minhas. Mas os pais estão, as mães, às vezes com medo de não serem os queridinhos dos filhos. Não é para você ser o queridinho. Às vezes você tem que mostrar disciplina, ordem. Não por capricho, não porque você é um desequilibrado, porque você ama. O amor é exigente. O amor requer decisões assertivas. O grande problema são... Você entra num módulo errático de educação, que lá na frente, o que você não corrigiu dos teus filhos aqui, o mundo vai corrigir de uma forma cruel. A falta de tempo. Todo mundo reclama a falta de tempo. Trabalho é importante, mas entre aspas, gastar tempo com a sua família é fundamental. Gastar tempo com a sua família é fundamental. Quanto tempo você tira para a tua família? Padre, mas eu sou provedor, o meu papel é levar arroz e feijão dentro de casa. Concordo. Mas é levar também exemplo, levar oração, levar leitura orante, levar amor, levar abraços. Mas o mundo está em crise, está mesmo. O preço do ovo está caro, café está um luxo, a crise financeira está tremenda, e não choveu picanha, fazer o quê? Não choveu, na minha casa não choveu. Mas nós temos que fazer a diferença. Você é cristão, você é católico, você não é uma mãe que não tem valores, você é uma mãe católica. A exemplo de Santa Mônica, você é um pai católico. Então tem que fazer a diferença. O que atrapalha
é orgulho e mágoa. Terceiro aspecto, mágoa, meus irmãos, se você guardá-las, você vai se contaminar com esse sentimento horrível, terrível. Mágoa, sentimento de culpa, leva à sofreguidão, depressão. Enfrente as suas mágoas, não brinque nessa área. Se preciso for, procure um médico, procure um psicanalista, procure um psicólogo, e procure Deus. Eu sempre falo nesses dois caminhos. Eu não acho certo, e digo para vocês, eu larguei toda a minha medicação, porque Jesus vai me curar. Jesus vai te curar, sim, com as medicações também. É um perigo isto, não é justo, porque a medicina é um braço de Deus no mundo. Cuide com as mágoas que você vai juntando desde a sua primeira infância. Cure com as mágoas da sua adolescência. Porque muitos não conseguem amar porque não foram amados. Mas se essa pessoa tivesse entrado num grupo de oração, feito a cura interior, uma faxina interior, hoje ela seria uma pessoa com passado triste, mas curado em Deus. Você pode ser curado dos seus traumas, cura interior, adoração com o Santíssimo, grupo de oração. Não seja vitimista, porque você vai levar para o teu casamento, você vai levar para a tua casa os defeitos de outros que te trataram assim. Você não precisa ser assim, você pode ser diferente. Eu acredito num Deus que muda diagnóstico. Eu tinha câncer, mas a graça de Deus me deu a cura. Eu acredito num Deus que muda uma pessoa traumatizada, mas a pessoa tem que querer. Casais, mães que oram pelos filhos, cidade das mães que oram. Nós precisamos, é urgente, um aproximar-se de Deus. Como? Primeiro ponto, eu decido que eu serei uma presença real dentro da minha casa. Eu serei uma pessoa presente. Eu vou organizar meus horários, que seja no sábado, que seja no domingo, eu vou dedicar-me para a família. Segundo, criar momentos de diálogo. Mas é difícil, padre. O máximo que eu consigo é um monossílabo. Sim, não. Porque parece tudo que está na noia, tudo noiado. Às vezes a matéria da nossa conversa é que não agrada. Às vezes o teu assunto não agrada. Desce um pouquinho e vem com o assunto da outra pessoa. Você lembra que o Papa Francisco dizia: o único motivo que me justifica eu olhar alguém de cima para baixo, se eu estou disposto a me ajoelhar e ajudar a levantar. Às vezes, nós fazemos uma caminhada da igreja, temos clareza, subimos em algumas moradas,
damos alguns passos no caminho do discipulado e temos dificuldade de voltar atrás para resgatar o outro. Ora, não é Deus, Jesus, que é capaz de andar qualquer caminho para nos salvar? Pratique o perdão e a reconciliação, para que a minha casa seja de aconchego. Tenha oração diária. Mas só eu rezo o terço, reze você. Na minha casa eu tenho o meu altar, ninguém respeita, não importa, é um referencial. Quando você e eu, e dentro de casa, tivermos momentos de raiva e de ira, lembre de Efésios capítulo 4, versículo 26, não dê espaço ao demônio, que o sol não se ponha com raiva em teu coração. Efésios capítulo 4, versículo 26, vou repetir, estou simplificando, você pode anotar e depois você vê ipsis literis. Se tiver raiva, mágoa, naquele dia não foi bom, que o sol não se ponha guardando mágoa no coração, perdoe. Não resolve separar quarto, marido e mulher, isso não é uma atitude cristã. Isso é um começo de uma separação e de um divórcio. Separar cama, separar quartos, separar corpos. Você está admitindo que o próximo passo é a separação do casal. Filhos amados, lembremos que, e aqui me baseio um pouco no Papa Francisco em memória, ainda antes do conclave que começa quarta-feira, ele falando para a família, ele dizia: como é importante sonhar, como é importante uma família ter planos, não importa a idade, quais são os sonhos que a tua família tem. Família é um lugar de abertura para o outro, é abrir-se para um altruísmo, não é algo de egoísmo. E nós estamos acostumados a sermos muito egoístas. As coisas são para minha felicidade, para mim, eu. E a partir do que se casa, você tem que pôr a palavra nós. E principalmente, se você quer uma família saudável, o nós vem antes do eu. Papa Francisco nos lembra que a família é fundamental. E por isso ela é tão atacada pelo inimigo, tão atacada por Satanás, tão atacada pelo anjo decaído. E o grande erro, volto ao conceito de morada, de casa interior. Um passo no crescimento espiritual é também uma ameaça do inimigo e uma investida do inimigo para recuar. Pode observar na tua vida: nossa, padre, depois que eu me converti para Deus, depois que eu estou tentando levar uma vida séria, como as coisas ficaram difíceis. Você vai desanimar? Errou. Ficaram difíceis porque você está no caminho certo. Ficaram difíceis porque o inimigo ele está com raiva de você, e ele vai colocar obstáculos para você largar esse caminho certo. É aí que nós temos que ser fortes
e lembrar daquele salmo: cairão 1000 à minha direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, porém verás o castigo dos pecadores. Não recue quando num caminho espiritual o inimigo te tentar. Não é por acaso que antes de Jesus começar a vida pública, ele foi dominado, foi tentado no deserto. Se você quer uma família aconchegante, leve Nossa Senhora para o seu lar. Esse ano eu me dei conta, olhando e rezando a Via Sacra, que não é por acaso. Começa: Jesus é condenado, Jesus recebe a cruz, caminha para o Calvário. Próxima estação, Jesus cai pela primeira vez. Próxima estação, Jesus vê Nossa Senhora. Não é por acaso que na primeira queda de Jesus, quem aparece? Maria, para nos dizer: vai na tua via cruzes, segue o teu caminho da cruz. O dia que você cair, eu, como tua mãe, entro em cena. Eu te apoiarei, eu olharei. Maria é impressionante. É lindo de ver esse fato. E eu tenho 30 anos de padre e me passava despercebido. Até que, olhando a cronologia da Via Sacra, na primeira queda de Jesus, Maria vem. Então você pode ter certeza: cultive um canto para Nossa Senhora, cultive orações marianas, cultive o lugar para Maria da sua casa, porque na hora das tuas quedas, Nossa Senhora não te deixará em lágrimas e no chão, ela te levantará. Filhos queridos, filhas amadas, virtudes para levarmos daqui deste encontro, da cidade das mães: doçura, paciência, serenidade, mansidão. Escreva isso em qualquer lugar, você sabe que é de Colossenses. Eu citei a fonte, Colossenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 12 a 14. Procure essas virtudes, mas não é só para as mães, para os pais, vale para todos nós. Nós temos que moldar a nossa forma de ser, moldar, crescer humanamente. Entre um ano e outro, nós devemos ser pessoas humanas melhores. Um grande erro é acharmos que a santidade nos aparta dos outros. É um erro pensar que o caminho da santidade é me afastar dos outros. Eu preciso me afastar para não me contaminar. Está errado. Eu preciso me afastar para me proteger. Está errado. Isso não é santidade cristã. Isso pode ser nirvana do budismo, isso pode ser iluminismo do hinduísmo, mas não do cristianismo. Porque a santidade nos faz colocar as mãos na massa, e a massa a ser trabalhada, o barro na mão do oleiro, na tua vida, é a família.
eu me coloco como um barro na mão do oleiro. Você já conhece essa expressão. Mas entender que você é uma extensão do braço de Deus a moldar a tua família. Então não venha me dizer que a santidade é isolamento. A santidade é compromisso. A santidade é amabilidade. Não faz a pessoa ser sisuda. Não faz a pessoa ser indiferente. Geralmente, as pessoas santas, elas são dóceis. As pessoas santas são alegres, porque um dos dons do Espírito Santo é a alegria. Cuidado com a irritabilidade. Não vou perguntar quem aqui está com os nervos à flor da pele, mas quando você estiver, isso não é normal. Isso não é de Deus, é humano, mas esse humano pode ser trabalhado. Não aceite, eu sou uma pessoa assim, eu tenho paciência zero. Não se elogie por isso. Um padre não pode admitir, eu tenho tolerância zero. Isso é um mau padre. Uma religiosa não pode admitir isso. Uma mãe não pode. Se em último caso, procure tratamento, procure ajuda. Muitos casamentos se desfazem por causa disso. Irritabilidade, impaciência, compulsão. O que é que leva? Acompanhando um casal recentemente, o casal estava super feliz, tinha uma filha. Ele disse para mim: padre, eu não sei onde eu estava com a cabeça, uma esposa maravilhosa, um casal de filhos lindos, e eu caí na traição. A primeira pergunta que eu fiz: qual a sua distância ou proximidade com Deus? Não, eu tenho proximidade com Deus. Qual a última missa que você foi? Não lembro. Segunda pergunta: você e sua família rezam juntos? Não. É óbvio, deu brecha. Como diz Efésios, não deixemos brecha para o inimigo. Vou repetir, Padre Reginaldo, 30 anos que você tem de padre, não dê brecha para o inimigo te destruir. Desculpe o Zaeto, padre que está ali do lado, e todos que estamos aqui, Comunidade de Vida, Canção Nova, você que está acompanhando em casa ao vivo, não dê brecha. Então nós temos que fazer o quê? Sempre vigilantes nos nossos pontos fracos, e temos. Por isso que eu falei o cuidado. Só quem é humilde é capaz de admitir que tem brechas. É fundamental buscar afabilidade, um dos dons do Espírito Santo. Um esforço de ver o lado positivo das coisas e não o negativo. Com certeza, no teu casamento há muito mais elementos positivos que negativos, mas o nosso olhar recai sobre o negativo. Por isso, os poucos minutos que temos, os convido a ficar em pé. Ministério, uma música do Espírito Santo, pode ser Renova-me, Senhor Jesus, pode ser? E eu queria que você, depois que você escutou, quais são as virtudes que você, uma delas,
que você acredita que precisa? E qual é a limpeza? Qual é a faxina? O que é que há de errado que você vai deixar aqui? Lembrando, eu quero a minha casa um lugar aconchegante, e só será aconchegante numa vida virtuosa cristã. Vamos cantando? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Levanta a tua mão para o céu. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Eu queria que agora eles vão cantando e você vai rezando. Reze, levanta a tua mão. Senhor Jesus, me mostre aquilo que não convém a uma mãe, a um pai, dentro de uma família cristã. Eu renuncio à irritabilidade, eu renuncio à falta de oração, eu renuncio ao meu fechamento no diálogo, eu renuncio aos meus traumas que eu vivi no passado. Se eu agir assim, eu peço perdão, Senhor. A falta de paciência dentro da minha casa, eu peço, Senhor, e renuncio ao meu mau exemplo dentro da minha família. Vai rezando. Vai rezando, filho. Levanta a tua mão e reza. E peça para Deus. Eu deixo aqui na canção nova tudo que me impede de ser uma família feliz. dentro do meu coração. Agora, um segundo momento, você vai pedir a virtude que você mais sentiu que te falta. Eles vão cantando. Qual a virtude que você sentiu que te falta? É paciência? É benevolência? É modéstia? É fé? É esperança? Virtudes que te faltam. Senhor Jesus, eu te peço essa virtude. E todos aqui estão querendo ser pessoas de Deus. Dai-nos, Senhor, esta graça de uma vida virtuosa, a exemplo de Santa Mônica, por intercessão de Nossa Senhora de La Salete. Dai-nos esta vida, esse dom especial. Tudo que há Dentro de mim precisa ser mudado. Para terminar, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Viva a família! Viva as mães que oram pelos filhos! Viva a cidade das mães!